Olá pessoal, tudo bem? Vim mostrar para vocês o replante e a recuperação dessa linda e maravilhosa. Ela estava apresentando um pouco de podridão. Eu acredito que seja um problema da terra muito antiga, muito velha. Como ela já estava nesse vaso já faz acho que um ano mais ou menos, então eu quis trocar o vaso dela. E o substrato. Essa sou eu. Eu não faço o áudio original porque aqui tem muito barulho, então não tem nem como eu gravar dessa forma, né? Só repostando o áudio depois. Então, depois de preparar o substrato, eu vou replantando ela. Como vocês podem ver, não dá pra ver no vídeo, não sei direito se vocês conseguem ver, mas a parte de baixo já tá com podridão. Então eu tiro, descarto essa parte e esse outro pedacinho eu consigo replantar ele. Porque a flor de maio, a gente consegue fazer várias mudas dos galinhos dela, aonde tem raiz. Tem algumas partes na flor de maio que a gente consegue fazer mudas facilmente. Então eu vou retirando cada muda delas. Aqui nesse vaso eu tenho várias cores de rosa de flor de maio. Eu tenho rosa, eu tenho branca e eu tenho vermelha dela. Se eu não me engano, eu também tenho amarela. Então eu não tenho certeza quais são as cores exatas, entendeu? Então, como eu juntei todas elas, então é uma surpresa. Sempre que floresce é uma flor diferente. Então eu vou colocando mais substrato e encaixando ela nos cantinhos. E o que é feito o meu substrato? Eu utilizo a terra vegetal, areia e carvão. Essa é a forma que eu faço, tanto para suculentas quanto para folhagens. Todas eu uso as mesmas, o mesmo substrato. Então, todos esses pedacinhos eu vou separando que eu consigo recuperar para poder fazer novas mudas, porque ela é ótima para fazer novas mudas por pedacinhos mesmo. Agora, com a ajuda de uma colher, porque a terra estava extremamente dura, então com certeza era a hora certa de trocar ela de vaso. Ah, mas como você sabe que é a hora certa? A planta começa a ficar feia, já faz muito tempo que você deixa ela naquele mesmo substrato, é a hora de trocar. Mas por que trocar de substrato? Porque com o tempo a terra vai perdendo os nutrientes dela, naturais. Então, conforme as regas e tudo mais vai passando o tempo, ela vai perdendo os nutrientes. Então, é importante ou fazer a adubação ou fazer a troca do substrato. Mas, como a terra estava extremamente compacta, dura mesmo, então era importante trocar. Às vezes tem como você usar o mesmo substrato só fazendo adubação, mas nesse caso eu tive que fazer a troca justamente por conta disso. Porque a raiz da planta já não estava respirando bem, então acaba acontecendo isso. Então a melhor forma mesmo é trocando de substrato. Então aqui eu vou tirando cada uma das mudas, cada pedacinho e vou colocando de volta para a terra. Com muito cuidado, tá? Aqui não parece, mas como se eu estivesse puxando ou machucando. Não é o caso, tá? Eu tomo muito cuidado para não quebrar, não destruir nem nada da planta. Então, é só ir encaixando, não tem muito segredo. Depois, se você quiser adubar, regar ela normalmente, é o que eu faço, tá? Assim que você planta, assim que você termina de fazer o plantio, rega. Aqui, não sei se dá para perceber, mas eu estou com bastante dificuldade de tirar as mudas do vaso. Para vocês terem uma ideia de como estava duro, estava extremamente dura aquela terra. Até justamente por conta da areia, eu acredito que tinha muita areia já. Então, nesse substrato. Eu coloco areia, recomendo sim colocar areia, mas numa quantidade certa. Como o substrato já estava muito antigo, então pode acontecer isso por conta da areia, tá? Ele pode endurecer. Por isso é importante
você está sempre fazendo manutenção. Sempre assim, né? Com uma certa frequência. Não precisa, tipo, toda semana, todo mês, todo ano fazer essa manutenção ou fazer essa troca. É só quando realmente for necessário. Igual nesse caso, não tinha como não tirar ela daí. E eu só recomendo trocar de vaso, de substrato, quando, nesse caso, né, que tá realmente dura a terra, que a planta tá mostrando sinais de que tá doente, que tá precisando de nutrientes, ou quando você chega do supermercado. Chega com uma planta nova do supermercado, eu sempre falo, tira e coloca em outro substrato, sim, em outro vaso. Porque a gente não sabe como, mesmo conhecendo, eu conheço o fornecedor e tudo mais, eu prefiro tirar e trocar esse substrato que vem do supermercado e colocar o substrato que eu conheço, que eu já faço há muito tempo. Então, essa é a forma que eu faço, tá? Aqui eu estou separando várias mudas. Eu quero encher esse vaso. Como o outro vaso já estava cheio, lotado, então é outra coisa que ela estava muito grande. Então estava tomando conta do vaso todinho. Então eu tinha que separar ela de qualquer forma. Nesse novo vaso, eu quis colocar algumas, mas que não ficasse extremamente cheio como estava anteriormente. E aí eu separei várias mudas, fui separando aleatoriamente as menores, as maiores, e depois eu vou preencher o outro vaso antigo de novo com as que sobrarem. E assim que eu tiro as mudas, eu vou retirando o restante de substrato antigo das raízes, como vocês podem ver, essa estava extremamente grande, né? A raiz dela estava enorme, ela em si estava muito grande, então com as raízes bem profundas, precisando mesmo de um novo espaço para ficar, se desenvolver melhor, né? Então, nesses casos, a gente precisa fazer a manutenção. Todas as plantas que eu tenho, eu procuro sempre fazer manutenção, observar como elas estão, se estão com apodrecimento ou não. Como vocês podem ver aqui, ela estava bem grande. Então eu deixei ela separada porque eu resolvi colocar ela em um outro momento. Aqui mais mudinhas. Todos esses pedacinhos eu consigo reaproveitar. Acompanhe o vídeo que no final eu vou mostrar ela toda florida como ela ficou no ano passado, hein? Então fique ligadinho. Não perca o final do vídeo. Aqui dá para ter uma ideia de como que ela é formada. Dá para ver as raizinhas dela. Então, esses pedacinhos que você encontra com raiz, dá para você replantar e vir uma nova planta. Foi um processo bem demorado e bem difícil de fazer, eu confesso. Porque a terra, como eu disse, estava bem dura, né? Então eu acabei tendo um trabalho maior do que eu esperava nesse dia. Ela estava saindo, algumas partes, a raiz já estava saindo para fora do vaso, por baixo. Então ela estava procurando um substrato novo enlouquecidamente. Aqui eu já retirei todas elas, né, desse substrato antigo. Eu só fui tirando e desmontando ela para colocar no vaso novo e depois no outro vaso antigo com um substrato novo. Então aqui eu resolvi tirar essa outra e colocar essa que estava maior, para completar o vaso. Infelizmente eu ainda não coloquei musiquinha, né? Porque eu ainda não tenho autorização para colocar músicas, muitas músicas no YouTube. Então, infelizmente, fiquem com silêncio.
Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre como replantar, do que eu fiz, como ela está, eu vou postar mais pra frente o estado atual dela, tá? Já faz um tempo que eu fiz esse vídeo, então eu quero mostrar pra vocês. Acompanhem aqui, tá? O canal. Vou trazer mais algumas plantações que eu fiz, um arranjo futuramente, um pouquinho mais pra frente. Quero mostrar tudo pra vocês. Só acompanhar o canal. Curtir, já curte esse vídeo, tá, gente? Acompanhe aí. Teremos bastante vídeo ainda para postar. Estou começando nas gravações, então relevem, tá, gente? Esse vídeo ficou um pouco longe, mas é isso. Então ele ficou assim. Ela tá com essas pontinhas vermelhas, mais arrosadas, porque ela fica no sol, tá? No sol da manhã. Ela pega bastante sol da manhã. Aí as outras mudinhas que sobraram, inclusive essa, né? Eu vou replantar nesse vaso antigo mesmo. Só que misturado com outro substrato novo, mais recente. Olha como essa raiz está enorme. Aqui eu já coloquei o novo substrato, como vocês podem ver. E o processo é justamente o mesmo, tá? Encaixando, abrindo buraquinhos e encaixando as raízes. Quem vê toda a minha habilidade acha que eu tenho anos e anos cuidando de plantas, mas não. Eu comecei em 2020, tá, gente? Na pandemia eu comecei a mexer com plantas. Olha como essa raiz está, o caule dela está grosso. Tá extremamente forte. Eu tirei uma mudinha dela para colocar em outro pedaço do vaso, tá? Aí. Então, eu comecei há pouco tempo. Não tenho tanta experiência assim, anos-luz de cultivo. Mas o pouco que eu tenho, eu quero mostrar para vocês o meu conhecimento que eu adquiri cuidando delas mesmo. E algumas dicas que eu aprendi conforme foi passando o tempo, né? Foram passando os anos. Fui aprendendo muita coisa e eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui no meu canal tudo que eu aprendi e que eu tenho aprendido, né? Eu falo que é uma terapia. Cuidar de plantas hoje em dia é uma terapia para mim. Então aqui você não precisa apertar extremamente a planta, tá? Eu só tô encaixando ela bem direitinho, colocando mais um pouco de substrato por cima e arrumando ela direitinho. Se apertar demais, acaba compactando o solo. Então é melhor não fazer isso. E todas aquelas mudinhas que eu tinha separado, eu estou encaixando também.
Em breve eu pretendo colocar algumas musiquinhas, ir melhorando cada vez mais os vídeos, tá? Aqui pro canal. E quem não me acompanha, também tenho um Instagram, Avi Suculentas. Resolvi colocar essa outra mudinha também que tá aqui. Ela estava separada porque eu ganhei ela da minha mãe, que inclusive também tem, que ela é de outra cor, se não me engano ela é da cor laranja, então eu resolvi colocar ela junto com as outras. Para ela crescer mais e ficar tão linda quanto as outras, né? Como eu mencionei lá no começo, né? A minha região aqui tem muitos barulhos. Eu moro na frente de uma avenida, então tem carro, moto, barulho de vizinho. Então, se eu tô olhando pra lá é porque o vizinho tava fazendo algum barulho, alguma coisa assim, tá, gente? Mas é basicamente isso. Eu não gravo com o áudio justamente por conta disso. Queria, né, morar num lugar calmo, tranquilo, sem barulhos, para gravar perfeitamente para vocês, mas um dia, né, quem sabe? Por enquanto, é o que temos. Então é isso, ela ficou assim. Espero que tenham gostado. Curta, comenta e compartilhe o vídeo, tá bom? Tchau, tchau! Ei, espera um pouco. Olha ela aqui, florida, linda e maravilhosa. Isso foi no ano passado, tá? Só para vocês verem como ela fica linda, perfeita. A vermelha, a branca, dá para ter uma ideia, né? Os botões. Eu não gravei todos abertos, mas eu tenho a branca aqui, a vermelha e tenho a rosa. Ela fica simplesmente linda. Agora sim, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!